Olha, pessoal, para a gente continuar a nossa aula, né? Tivemos um probleminha aí com a videoconferência, eu tô gravando a videoaula. Então, olha, como nós estávamos comentando, nós precisamos igualar as bases. Para igualar as bases, eu vou usar a fatoração, ó. O 8 divide por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então, no lugar do 8, eu vou colocar 2 ao cubo. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado ao cubo. A partir do momento que as bases são iguais, nós igualamos os expoentes. Então, nesse caso, x igual a 3. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que o log de 8 na base 2, ele vale 3. Então, na verdade, gente, o que nós fizemos? O processo da resolução do logaritmo, como eu comentei com vocês na videoconferência, nós usamos a técnica do sentido anti-horário, ó. Então, é o de baixo elevado a x é igual ao de cima. Então, nesse caso, dê uma olhadinha nesse segundo aqui. Log de 81 na base 3. Eu quero resolver esse log. O processo é o mesmo. Eu vou igualar a x. Então, x vai ser o resultado do log de 81 na base 3. Como é que ele vai ficar, então? Aplicando a regrinha do sentido anti-horário, ó. 3 elevado a x é igual a 81. Vou lá pegar o 81 e vou fatorar, ó. O 81 fatorando, ele divide por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Então, a fatoração do 81 é 3 elevado a 4. Então, nesse caso, 3 elevado a x igual a 3 elevado a 4. Bases iguais, igual os expoentes. Então, x igual a 4. Ou seja, log de 81 na base 3 é 4. Ah, mas se for base 10? Como é que vai ficar? Log de 1000 na base 10. O processo ele é o mesmo. Eu vou chamar de x. Então, 10 elevado a x é igual a 1000. Se 10 elevado a x é igual a 1000, nesse caso, o que a gente precisa fazer para resolver? Como eu comentei no anterior, eu tenho que fazer com que as bases fiquem iguais. Tem que fazer com que as bases fiquem iguais. Mas nesse caso, eu não preciso utilizar a técnica da fatoração. Quando a base de um lado é 10 e do outro lado a base são números 10, 100, 1000, 10.000, 1 milhão, é muito fácil. O 10 elevado a x, eu deixo o próprio 10 elevado a x e o 1000 eu coloco como potência de base 10. 10 elevado a que número que dá 1000? Como eu tenho 3 zeros, é 10 elevado a 3. Agora sim, ó, bases iguais igual os expoentes, então x é igual a 3. Quer dizer que log de 1000 ou log de 1000 na base 10 vale 3, certo? Agora é o seguinte, olha, vamos usar a calculadora? Na calculadora, como é que fica a resolução na calculadora? A calculadora de vocês, gente, ela tem a tecla do log, que é essa aqui, ó. A tecla do log, esse log da calculadora, ele é programado para resolver qualquer log de base 10. Então, por exemplo, esse log de 1000, que nós achamos aqui que a base é 10, você vai direto na calculadora. Você aperta a tecla do log, o 1000 e o igual. Então, dá 3, ó. Lembra que foi 3 o valor que nós achamos aqui, ó? Então, toda vez que você quiser resolver o log na calculadora, que esse log for base 10, é só ir direto. Aperta a teclinha do log, o logaritmando e o igual. A calculadora já sabe, ela já é programada para resolver esse log na base 10. Ai, Aline, mas eu preciso resolver esse log aqui, ó. A base dele não é 10, a base dele é 2. Tem jeito de resolver? Tem. Como é que eu resolvo um log que a base não é 10, que a base é um número diferente de 10? Na calculadora, você resolve o log do de cima dividido pelo log do de baixo. Ou seja, você aperta a teclinha do log, o número de cima, que é 8, dividido, log de novo, o número de baixo, que é 2, e o igual. Dá 3, ó, o resultado que nós achamos aqui, não foi? Então, volta a repetir. Para você resolver qualquer log na calculadora que não for base 10, basta você digitar o log do número de cima dividido pelo log do número de baixo. Quando for base 10, não. Aí nós vimos que é direto, é só o log e o número igual.
Então, nesse caso, olha, lembra do log de 81 na base 3, que deu 4, ó? Como é que a gente resolve ele na calculadora? Como a base é 3, é um número diferente de 10, eu vou fazer log do de cima, que é log de 81, dividido pelo log do de baixo, que é 3, igual, ó, vai dar 4, certo? Então, é bom a gente entender esses conceitos aí da calculadora, né? Vocês vão ver, gente, que o logaritmo tem algumas propriedades importantes. Quais são as propriedades do logaritmo? São as seguintes, olha. No logaritmo, toda vez que a gente tem uma multiplicação no logaritmando, olha, tá vendo que eu tenho uma multiplicação aqui em cima? Uma das propriedades diz que você pode separar esse logaritmo, criando dois logaritmos com a mesma base. Só que como é que eu tenho uma multiplicação, você vai separar e vai virar uma soma. Então, vai ficar log de m na base A mais log de n na base A. Então, essa é a primeira propriedade do logaritmo. Se eu tenho uma multiplicação no logaritmando, eu separo, vira uma soma. Ah, tem uma outra propriedade, que é a propriedade da divisão. Nesse caso, olha, vamos imaginar que eu tenho uma divisão no logaritmando. Eu também posso separar e a divisão vai virar subtração. Então, vai ficar log de m na base A menos log de n na base A. Então, eu tinha uma divisão, eu separei, virou uma subtração, certo? Próxima propriedade, é a propriedade da potência. Tem o log de m elevado a n na base A. Observe que eu tenho uma potência aqui no logaritmando. Essa terceira propriedade, ela diz o seguinte, eu posso pegar o expoente e jogar para frente do logaritmo multiplicando. Então, vai ficar n vezes log de m na base A. Então, volta a repetir. Se eu tiver uma multiplicação no logaritmando, eu separo, vira uma soma. Se eu tiver uma divisão, eu separo, vira uma subtração. Se eu tiver uma potência, eu posso pegar o expoente e jogar para frente multiplicando, certo? Existe uma quarta propriedade, que é a propriedade que a gente usou para resolver o log na calculadora, que chama propriedade da mudança de base. Então, por exemplo, eu tenho um log de A na base B. Ah, não, mas eu não quero esse log na base B, eu quero esse log na base C. Eu posso pegar qualquer log que eu tiver e mudar para qualquer base que eu tiver, desde que eu transforme esse log em dois logs dividindo, o log do de cima dividido pelo log do de baixo. Então, por exemplo, eu tenho esse log que está na base B e eu não quero ele na base B, eu quero ele na base C. Então, vai ficar log do de cima, que é do A, na base C, que é na base que eu quero, dividido pelo log de B na base C. Então, eu peguei um log e transformei ele em dois logs com a mesma base, que é o que a gente faz na calculadora. Quando a gente resolveu o log de 81 na base 3, eu não falei para vocês que a calculadora ela é programada para a base 10? Então, o que eu fiz? Eu peguei esse log de 81 que estava na base 3 e transformei ele em dois logs de base 10. Então, por isso que ficou log do de cima dividido pelo log do de baixo, certo? Então, tá aí, ó, são as 4 propriedades fundamentais do logaritmo. Só que eu tenho que entender o seguinte, essas propriedades valem o sentido direto de cá para cá, mas vale o sentido inverso também. Então, por exemplo, eu tenho dois logs somando com a mesma base. Eu posso juntar os dois? Pode, eu junto os dois, vira uma multiplicação. Eu tenho dois logs subtraindo com a mesma base. Eu posso juntar os dois? Posso. Se está subtraindo, vira uma divisão. Eu tenho um número na frente do log multiplicando. Eu posso pegar esse número e colocar como expoente do logaritmando, ó. Então, todas as propriedades valem o sentido inverso delas também, certo? Então, olha, gostaria que vocês pegassem essa atividade aqui e resolvessem esse exercício 26. Então, por exemplo, na letra A, log de 128 na base 2, nós vamos igualar a x e vamos aplicar a técnica do sentido anti-horário. Então, 2 elevado a x igual a 128. Fatoro 128 e acho x. Não esqueça que você pode usar a calculadora para conferir seu resultado, certo? Então, vamos tentar fazer o 26 da letra A, letra J?
Como travou um pouquinho a internet hoje, nós tivemos problema na videoconferência, né? Vamos tentar resolver que a gente adianta e no final da aula a gente discute um pouquinho mais sobre isso, ok? Obrigada, gente!